Em 399 a.C., Sócrates, o mestre de Platão, foi condenado à morte em Atenas. Como Sócrates não deixou nenhum escrito, Platão assumiu o papel de preservar os aprendizados de Sócrates. E a maior parte dos escritos de Platão é composta pelos textos que hoje conhecemos como diálogos platônicos. Eles tratam sobre diversos assuntos: política, ética, estética, cosmologia, amor e entre outros. Acredita-se que Platão tenha nascido por volta de 428 a.C. e falecido por volta de 348 a.C. Seu verdadeiro nome era Aristócles. O apelido de Platão foi dado em sua juventude por conta de seus atributos físicos. A palavra Platon em grego significa largo. Há pessoas que traduzem como amplo e dizem que na verdade ele não era forte coisa alguma. O apelido seria porque o filósofo sabia sobre muitas coisas, ou seja, o seu conhecimento era amplo. Contudo, são apenas teorias. Platão era membro de uma família influente na Grécia, filho de um legislador e estadista de grande destaque na política ateniense. Por pertencer a uma família rica, Platão recebeu a melhor educação possível para a época, estudando poesia, música, ginástica, entre outros. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso, a famosa guerra entre Atenas e Esparta. Ele inclusive chegou a participar da guerra em seu período final e presenciou todo o caos e instabilidade política ocasionados pela derrota final de Atenas para Esparta. Após a derrota de Atenas, Platão vivenciou o período denominado como Tirania dos 30, período em que o regime democrático ateniense deu lugar à tirania oligárquica dos modelos espartanos. Contudo, cerca de menos de um ano após a sua instauração, essa tirana oligarquia foi deposta pelos cidadãos atenienses em 403 a.C. Como era muito comum entre os atenienses de seu tempo, Platão desde cedo se interessou pela política. E era de se esperar que, assim como seus familiares, ele seguisse por esse caminho. Mas ainda em sua juventude, Platão conhece Sócrates e torna-se seu discípulo e amigo. Ele logo fica inspirado pela filosofia ensinada por Sócrates e sua busca pela verdade. A influência de Sócrates sobre Platão é enorme, e a maioria dos textos deixados por Platão é feita em forma de diálogos, em que Sócrates é o personagem principal. Logo após a morte de seu mestre Sócrates, conforme vimos em vídeos anteriores, teria sido condenado à morte pela democracia ateniense, Platão se desiludiu com a política e passou a se dedicar ao estudo da filosofia, assim como seu mestre Sócrates. Mesmo sendo conhecido como o mais ilustre discípulo de Sócrates, Platão também foi influenciado pelos pitagóricos e passou anos de sua vida viajando. Nessas viagens, passou a escrever seus primeiros textos. Ao retornar a Atenas por volta de 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia, considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Por ser ateniense, o filósofo tinha seus direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. A academia era um lugar onde os jovens se reuniam para discutir política, filosofia, biologia, matemática, além de praticar exercícios físicos em seus espaços. Era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente ativo dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. Enquanto ensinava na academia, Platão concluiu suas obras. Ao todo foram 35 diálogos e 13 cartas, as quais veremos posteriormente aqui no canal. Uma curiosidade é que na porta da academia de Platão em Atenas, lia-se numa placa a seguinte frase: que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Outra curiosidade é que Platão foi o primeiro a descrever sobre o mito da cidade perdida de Atlântida. As referências a esse mito aparecem em citações nas obras Timeu e Critias.